Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora é previsão do tempo. E para atualizar os dados aqui com a gente, já está conectado aqui comigo Francisco de Assis Diniz. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Aliás, você que nos assiste aí na Notícia Agrícola, bom dia para todos. Assis, vamos lá então, né? Primeiro de tudo, eu quero saber se nós acertamos a última previsão e como é que foi essa semana. O que a gente tem de novidade? Então, a gente tinha falado, né, das chuvas boas lá Sim. no Mato Piba, que devia acontecer, também na parte central sudeste do Brasil, e sem chuva para Minas e norte, aliás, norte de Minas e na Bahia, né? E chuvas intensas que deveriam ocorrer ainda na região sul do Brasil, né? Realmente ocorreram, né? Aqui a chuva acumulada até ontem, né? Tá faltando a chuva de ontem para hoje. Mas vê, por exemplo, que na oeste do Rio Grande do Sul, acumulado de chuvas de até 150 milímetros. Né? As chuvas também continuaram aqui no centro do Brasil, variando também de 150 a Tô vendo 200 não. milímetros entre o Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Essa chuva de Minas aparece ainda bem significativa aqui, porque são acumulados dos últimos 5 dias, né? Mas se a gente chamar, por exemplo, 3 dias, aí quase não aparece mais aquela chuva, né? Porque aquela chuva ainda foi do início da semana. Mas aí, voltando de novo aqui, né? Teve boas chuvas também no Mato Piba, né? Várias áreas do Mato Piba também choveu aí de 150 milímetros, por aí assim, mas outras áreas ainda ficou com quase sem chuva, chuvas fracas, né? Variando aí de 30 a 40 milímetros, né? Também chuvas mais intensas, também grande parte aqui do Amazonas, a parte centro-sul do estado do Amazonas, e começou chovendo bem também lá no norte do Pará. Também pegou chuvas intensas, né, em várias áreas do interior do Nordeste, principalmente nos altos sertões da Paraíba, de Pernambuco e sertão e Cariri do Ceará. Algumas localidades com volume de chuvas aí de em torno de 100 milímetros nos últimos 5 dias. Continua a chuva também aqui em São Paulo e Minas e Rio de Janeiro, com o sul de Minas também. Não aparece bem aqui, mas teve chuvas intensas aí em algumas localidades acima de 100 milímetros também nos últimos 5 dias. Enfim, continuou chuvas de maneira geral, todas as regiões produtoras de grão, né? A situação atual agora está essa daqui. Há ainda muita chuva deve estar ocorrendo para agora pela manhã, no decorrer do dia de hoje, entre o norte do Tocantins e sul do Maranhão, com a parte sul do Piauí. Muitas chuvas também no Mato Grosso do Sul, algumas áreas do Paraná. E deve ter também pancadas de chuvas com temporais localizadas em São Paulo, como também aqui no Rio de Janeiro, né? Chamamos a atenção entre aqui Rio de Janeiro, São Paulo, né, e sul de Minas, onde deve ocorrer chuvas intensas aí para esse final de semana, como também aqui no leste do Paraná, ainda também, né? Hoje deve ocorrer também ainda aqui no leste de Santa Catarina, chuvas intensas também. Se a gente for ver agora o acumulado de chuva dos próximos dias, aqui é a chuva até o dia 20, né? Até o dia 20 de janeiro, de hoje até 20 de janeiro, vê que tem boas chuvas que devem ocorrer ainda também ainda na região do Mato Piba, né? Principalmente da parte meio centro e todo oeste do Maranhão, volume de chuva de 60, 80 milímetros, grande parte aqui de Minas, né? Principalmente centro-sul de Minas, volume de chuvas que chegam até 120 milímetros, Rio de Janeiro também a parte toda leste e norte de São Paulo, né? O volume de chuvas varia de 60 até 120 milímetros, e aí já volta de novo as condições de chuva no Rio Grande do Sul, né? Próxima semana, volta as condições de chuva aqui no Rio Grande do Sul, volume de chuvas em algumas áreas que variam também de 100 a 120 milímetros também, grande parte de Santa Catarina, né? Apesar que aqui entre o Paraná e Santa Catarina, o leste do Paraná e Santa Catarina, já ainda essa chuva também é de hoje até amanhã, né? Deve ocorrer também umas chuvas mais significativas aqui na região. E no Mato Grosso continua a chuva também de uma maneira mais geral, né? Mas porém chuva mais significativa na parte meio oeste do estado e o norte, né? A parte central e sul dá uma diminuição na chuva, né? Variando aí mais ou menos de 30 a 50 milímetros nos próximos dias, praticamente os próximos 8 dias, né? Goiás, como um todo, também boas condições de chuva, né? Também pegando o Distrito Federal. E na Bahia e Minas começa a voltar a chuva, né? Então, no decorrer da próxima semana, especialmente depois do dia 18, né, já apresenta mais condições de chuvas aqui na sudoeste da Bahia, norte de Minas,
todo o oeste da Bahia, aumenta mais a chuva também para o interior do Nordeste, semiárido nordestino, né? E chuvas intensas também ali em grande parte do Amazonas, como também aqui no Amapá. Então, a gente vê que tem uma convergência de umidade bem acentuada passando aqui, né? Vem da região meio norte aqui, passa pelo Maranhão, centro do Brasil, e vem para cima da região sudeste. Essa convergência os ventos transportando umidade do oceano do Atlântico Norte ali e também da zona de convergência intertropical, aí vem para a parte central sudeste do Brasil. E aqui na região sul é associado à chegada dos sistemas frontais, que chegou na região também. Vamos dar uma andada pela frente aqui. Então, agora ali era até o dia 20, e agora aqui mais ou menos do dia 24 ao dia 30, continua boas condições de chuva, chuvas acima do normal, né? No centro do Brasil, região sudeste, Bahia, parte do Tocantins, diminui um pouco as chuvas aqui no Mato Piba, continua as chuvas também acima do normal todo o leste da região nordeste, e dentro das condições normais aqui na região sul do Brasil, né? Então, boas chuvas ainda entre o centro e o sudeste do Brasil. Dá uma diminuição, pouca coisa aqui no Pará também. E depois da primeira semana de fevereiro, continua ainda boas chuvas na região sudeste, também no centro do Brasil, dentro das condições normais, no sudeste ainda chovendo acima um pouco do normal, né? Na região sul, praticamente permanecendo dentro das condições normais, e também diminui um pouco aqui no Mato Piba, né? E como também para o Nordeste, dá uma diminuição, pouca coisa na chuva também, ainda até para o Pará. Isso nas condições de chuvas aí, prosseguindo para o resto do mês de janeiro também, até início de fevereiro, né? Vamos ver no próximo mapa agora, vamos fazer uma avaliação, uma situação sobre a situação do El Niño, né? Perfeito, Assis. Hoje o El Niño se encontra-se na região do Ninho 3 e 4, no centro do Oceano Pacífico Equatorial, onde tem influência no clima do Brasil e da América do Sul. Ele está em torno de 1,4, né? Ou seja, um El Niño moderado. Então, ele teve forte, volta para moderado, depois volta para forte, volta para moderado, mas o forte dele é meio fraco ainda, né? Então, hoje ele está mais ou menos aí em torno de moderado. E isso a gente vê a previsão pela frente aqui, né? Aqui é do Centro Europeu de Previsão do Tempo a curto e médio prazo, né? E a gente vê que a previsão pela frente aqui, ele começa a decair bastante o El Niño a partir já do próximo mês, né? Então, vai decaindo, todas essas linhas são várias rodadas do modelo de previsão. Se a gente tira uma média, né? A gente vê que, por exemplo, quando chegar mais ou menos março para abril, praticamente ele já está terminando esse El Niño, né? Então, março para abril, ele está caindo aí para menos 0,5, né? Ou seja, entrando em uma situação de neutralidade. E ele entrando nessa situação de neutralidade, outros modelos também já estão indicando aí uma rapidez de uma maneira de curto prazo, né? Uma rapidez grande, né? Um resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, dando início, assim, do fenômeno da laninha, né? Então, provavelmente, a gente, no meio do ano, já poderá estar já com o estabelecimento de uma laninha, né? Mas um período curto aí de neutralidade do oceano, para entrar na neutralidade, né? Mas vamos ver pela frente a evolução do comportamento das temperaturas das águas do Oceano Pacífico, para ver como é que fica realmente a tendência dessa laninha para o meio do ano ou não. Mas provavelmente a gente já vê aí que o El Niño vai ter seu término aí mais ou menos de março para abril. Tá. E isso acontecendo, né, faz com que haja aí uma mudança brusca aí nas condições da atmosfera, também nas condições de tempo e clima aqui da América do Sul e no Brasil também. Tá, Com você, Virginia. É isso que eu ia te perguntar, Cis. Então, a partir entre março e abril, a gente pode ter aí um período de neutralidade, mas o que isso vai mudar para a gente na prática, Cis? A gente volta a ter condições climáticas mais dentro do ideal até que o Laninha se reestabeleça, se ele for confirmado, é isso? As condições de clima dentro do ideal vai ser um período curto, né, Virginia? Provavelmente, se começar logo uma laninha aí no meio do ano, a gente pode ter risco aí já, né, de ter incursão das massas de ar, ondas de frio, chegando de uma maneira mais significativa, pegando o Brasil, né, já com condições de geadas aí para o Paraná, trazendo risco de geada para o Paraná. Isso se estabelecer logo a laninha aí já para o meio do ano, né? Tá, mas isso é bom a gente deixar bem claro, né, Assis, que a gente precisa esperar
para ver como é que vai ficar a situação, né? A gente não está prevendo o que vai acontecer, a gente está falando num cenário de que o Laninha seja confirmado, né? Exatamente, Tá. né? E a gente tá fazendo a avaliação do estabelecimento da laninha, né? A laninha estabelecendo de uma maneira rápida assim, né? Os padrões atmosféricos podem sofrer uma mudança brusca nos padrões atmosféricos também, né? A gente estava aí, a atmosfera, um comportamento do padrão associado a um El Niño aí longo as algas quentes de todo o Oceano Pacífico Equatorial, e dentro de um curto período de tempo sofrer um resfriamento assim, né? Vai ter uma resposta grande para a atmosfera também. Tá, e assim, falando um pouquinho dessas chuvas no final de semana, a gente tem risco de ter algum transtorno em alguma dessas áreas, principalmente ali no sudeste do Brasil, onde você falou que a chuva vai ser mais intensa? Exatamente, o cuidado aí é entre a parte ali sul de Tá, Minas, Rio de Janeiro, com São Paulo, né? Pegando o norte, São Paulo, Vale do Paraíba, Grande São Paulo também, onde deve ter chuvas intensas nessas regiões, Virginia. Aí pode trazer alguns transtornos aí para essas regiões, aí além do que já aconteceu aí durante o final, esses dias dessa semana, né? Vale tá. salientar que agora essas chuvas não são mais associadas com granizo e quase sem vento, né? Porque agora a chuva já aconteceu mais esse período dos temporais, essa chuva fica mais aquela chuva contínua, né? Perfeito, Assis. Assis, acho que os destaques são esses, eu vou abrir para os nossos internautas, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. A nossa primeira pergunta, bom dia, como ficam as chuvas para o agreste de Pernambuco? Está muito seco, será que final de janeiro chega a chuva? Chega, a gente está vendo aqui, né, Virginia, que na próxima semana vai ter novamente boas condições de chuva ali chegando no agreste de Pernambuco, né? Não são muito intensas, muita chuva, né? Mas chega novamente a chuva. E também, se a gente for ver pela frente aqui, o resto de janeiro ainda tem boas condições de chuvas também, pegando lá na região do Agreste Pernambuco, né? Está dando condições de sinal de chuvas aí, de ficar em torno do normal ou acima do normal ainda, né? Então, significa dizer que a gente ainda vai ter a pré-estação chuvosa de janeiro lá com boas condições de chuva lá no Agreste. E Assis, vou pedir para você falar de novo um pouquinho sobre a Bahia e o norte de Minas. Quando é que volta a chuva para lá mesmo? A Bahia, o norte de Minas, né? Podemos ver aqui, né? Ainda esse resto de final de semana até o início da próxima semana, ainda ficando sem chuva, né? O oeste da Bahia fica chegando algumas chuvas isoladas lá, né? Mas no sudoeste ainda não chega, né? Só deve chegar mesmo lá pelo dia 18 em diante também no norte de Minas, né? Norte de Minas, no decorrer da próxima semana, já pode ter algumas chuvas isoladas aí lá para terça-feira em diante, né? Mas são muito pontuais. Melhora mesmo só pelo dia 18 em diante que chega mais condições de chuvas mais intensas na região. Perfeito. Assis, essas foram as perguntas de hoje. Eu agradeço muito mais uma vez a sua disponibilidade. Um bom final de semana para você. A gente se fala na semana que vem. Bom final de semana para você e para todos e até a próxima semana. Portanto, final de semana com chuva na região central do Brasil, com destaque aí para a região sudeste, sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que podem aí ter chuvas bem intensas, de acordo com a CIS, trazendo algum transtorno não só no campo, mas também na área urbana. A gente não tem muita mudança em relação à previsão da última quarta-feira. Bahia e norte de Minas Gerais continuam sem chuva, mas o cenário tende a mudar no final da semana que vem. O Assis trouxe um alerta aqui pra gente, que as últimas atualizações começam a indicar uma fase de neutralidade do Pacífico entre março e abril, uma neutralidade muito rápida, e a gente já tem aí no radar o risco de um laninha acontecendo novamente. Mais uma vez, a gente precisa monitorar mês a mês todos os dados para ver se isso se confirma e entender melhor quais que podem ser aí os impactos na agricultura, tá certo? Eu agradeço muito o Sol de Ex-Companhia, não sai daí que já já a gente está de volta, é rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.